começa a gravar. Não, Gabriel. Gente, então boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro para falarmos sobre escrita, né? E hoje a gente vai dedicar um pouquinho do nosso tempo para falar... Oi, Letícia, tudo bem? Para a gente falar um pouquinho sobre interpretação, tá? Então, eu vou destinar uma parte da nossa aula, do nosso encontro de hoje, para falarmos sobre interpretação de texto, de modo a compreendermos quais são esses elementos que fazem parte desse processo de interpretação, que fazem parte desse contexto, para sempre compreendermos e podermos analisar, ok? Eu preciso saber se todos estão me ouvindo, me vendo bem. Eu estou com um problema no meu fone de ouvido, que não vem ao caso, porque, né, enfim, dá até vergonha. Beleza, então. Então, gente, antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês podem responder, todo mundo tem direito de responder aquilo que pensa, certo? Aqui nós vivemos uma democracia. Em 2016, quando nós passamos por um momento da reforma educacional no Brasil, por meio de uma PEC que foi instituída pelo governo do Michel Temer, nós tivemos estudantes que foram até a escola. Eu peço para vocês, cada um pensa aí, não precisa nem responder no chat. Esses estudantes invadiram as escolas ou esses estudantes ocuparam as escolas? Cada um pensa aí, não precisa responder. Em 2016, também, nós tivemos um outro momento extremamente histórico para o Brasil, certo? E esse momento extremamente histórico para o Brasil configurou-se em dois termos que espalharam-se a nível mundial, né? Diga-se de passagem, a nível nacional. E esses termos estão diretamente relacionados ao processo que derrubou a presidente Dilma na época. Então, é comum nós ouvirmos termos como golpe ou impeachment. Então, o que aconteceu na época? Foi um golpe ou foi um impeachment? Mas por que eu estou levantando isso para vocês? Eu estou levantando isso para vocês compreenderem que a nossa fala, a nossa escrita, a maneira como nós nos comunicamos expressa o lugar que nós ocupamos, certo? Expressa a posição que nós defendemos. Então, se eu disser que houve invasão nas escolas, eu ocupo um posicionamento. Se eu disser que houve ocupação nas escolas, o meu posicionamento é outro. E quando nós pensamos em linguagem, reconhecer esses aspectos, compreender essas questões relativas ao posicionamento adotado pela gente, é essencial. Por que é essencial, professora? Porque sim, nós estamos inseridos em um contexto. E esse nosso contexto, ele diz muito sobre aquilo que vamos proferir, sobre aquilo que vamos dizer. Qual que é a importância do contexto, então? Vamos pensar comigo o seguinte. Eu não vou falar quando eu nasci, porque, enfim, deixa para lá, né? Mas vamos pensar em 2007. 2007, um ano qualquer. Será que em 2007 nós, sujeitos participantes dessa aula, pensaríamos no termo pandemia? Usaríamos esse termo com tanta frequência? Podem me responder no chat agora. Possivelmente não. Porque estávamos em um outro contexto. Em um contexto que o termo pandemia poderia não fazer tanto sentido assim, certo? Agora, vamos pensar comigo no termo Covid-19. Final de 2019, novembro de 2019, nós pensaríamos no emprego desse termo? Novembro de 2019, gente. Pensaríamos? Jamais.
não fazia parte do nosso contexto, não fazia parte das nossas interações e das nossas relações o termo Covid-19 lá no final de 2019, por exemplo. Hoje em dia, 2021, o termo ele é extremamente utilizado, ele tem uma função, ele está inserido dentro de um contexto. E aí é que é relevante, que é importante, nós sempre considerarmos aquilo que eu dizia no início da nossa aula. Onde estamos, certo? Qual é o lugar que ocupamos? Então, estamos ocupando o tempo e o espaço de 2021. Nesse tempo e nesse espaço de 2021, faz muito sentido pensarmos em pandemia, faz muito sentido pensarmos em lockdown, faz muito sentido pensarmos em Covid-19, né? Mesmo que hajam desavenças quanto a isso, né? Hajam opiniões, existam opiniões que são divergentes. E eu acho que é isso que faz o ser humano, né? Pense se todo mundo concordasse com as coisas, né? A vida seria monótona, enfim. E aí, pensando nessa perspectiva e sob essa ótica, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o sentido de comunicação. E como que compreender quais são os elementos envolvidos nesse processo comunicativo pode colaborar, ok? Para nós compreendermos as propostas, pode colaborar para nós interpretarmos os textos em questão. Fechado? Eu vou projetar alguns slides aqui para facilitar a nossa comunicação. Olha só, comunicação, enfim. Vamos lá. Caso não... Quando estiverem vendo, por gentileza, sinalizem com áudio, porque eu perco todo o contato visual com vocês a partir de agora, tá? Tudo certo? Ainda não. Ok, obrigada. Certo. Agora sim. Uhum. Eu pensei nesse tema para hoje, e já adianto de antemão, que acredito que esse deveria ter sido o primeiro tema a ser trabalhado com vocês. Afinal de contas, para nós compreendermos um texto, para nós interpretarmos um texto, é essencial, é mais do que necessário, nós lermos e decifrarmos e dialogarmos com todos os conhecimentos que nós temos. E aí, gente, abre o microfone ou alguém escreve no chat e alguém lê para mim. Eu pergunto para vocês, o que vocês compreendem, né? O que nós somos sem a comunicação? Vou fazer a estratégia do outro dia. Acho que nada, né, prof? Porque para tudo que a gente vai acessar, estudar, pesquisar, trabalhar, a gente precisa da comunicação. Tanto, tipo, pessoal, com as pessoas, com a sociedade, tanto comunicação, tipo, nos meios das redes sociais. Excelente. E eu concordo muito contigo, né? Sem a comunicação, nós não somos nada. O que mais que vocês compreendem? O que vocês acham que nós também somos sem a comunicação? Elô, eu estou pedindo duplamente para entrar agora. Isso. Eu reparei, eu pensei, a Jéssica ali de novo. Eu vou ver o chat por aqui, aí não complica a vida de todo mundo, né? Fechou. E o que mais que vocês acham que nós somos sem a comunicação? Efetivamente, quando a gente pensa no processo comunicativo, sem a comunicação nós não somos nada, certo? Nós não existimos sem a comunicação. E aí, gente, o que é comunicação? O que vocês entendem por comunicação, galera? Quando vocês veem esse conceito? Transmitir uma mensagem para outra pessoa e receber da outra pessoa uma mensagem também. É tipo um processo que envolve a troca de informações entre entre duas ou mais pessoas. Excelente. A gente precisa pensar na comunicação enquanto esse processo interativo, né? Que envolve várias pessoas nessa interação. E é por isso, e nesse sentido, que uma boa comunicação, por utilizar e por envolver várias pessoas, é de extrema relevância. Vejam aqui, ó, o poder de um boato. Zé, quero o número deste pedido. Aí, olha lá, despedido? O Zé... E aí o chefe falando, né? O Zé tá despedido. O quê? Eu também?
O Zé e o Tadeu estão despedidos. Nós todos vamos ser despedidos. Olha a confusão, né, gente? Que causa essa falta de comunicação ou essa comunicação imprecisa, né? Então, olha lá, o poder de um boato. O poder de um boato desesperou todo mundo em mais um pouco, né? Olha lá, mais um exemplo para a gente. Pode falar, Rô. Eu lembrei de um antigo ditado, um exemplo do boato, né? Ou da mentira, ou de qualquer coisa negativa. Você compara, você sobe em cima do morro com um saco de penas. E lá em cima do morro você solta esse saco de penas. E as penas vão voar para tudo que é lado, né? Quem vai conseguir juntar essas penas de volta? Né? Exatamente. E aí, uma palavra dita, olha o perigo de uma palavra dita, não é? Uma palavra maldita, se a gente for pensar, lançada. Excelente exemplo. Então, vamos pensar sempre nesse exemplo e nessa relação que a gente tem. Telefone sem fio, Andressa. Exatamente. O maldito telefone sem fio que a gente nunca conseguia passar a mensagem certa, né? Eu morria de raiva, porque geralmente eu era a última e sempre riam da minha cara. Mas, enfim, histórias para um outro momento. Então, assim, gente, o poder da comunicação é esse. É nós comunicarmos bem, escrevermos bem, falarmos bem, chegarmos ao nosso público com essa intenção. E nesse sentido, trago um outro exemplo para vocês, ó. Como o cliente explicou, o que o atendimento entendeu, o que foi passado para a criação, o que o planejamento fez, como o consultor de negócios descreveu, o prazo para entrega, o investimento em mídia, o que a criação fez, bônus pelas horas extras e madrugadas, e o que o cliente precisava. Cada uma dessas descrições corresponde a quê? Corresponde ao lugar ocupado pelas pessoas que fizeram a descrição, né? Corresponde ao posicionamento que essas pessoas ocupavam. Então, olha como a comunicação foi falha e variou de acordo com as estações, né? Variou de acordo com as ocupações aqui nesses nossos quadrinhos. É bem importante a gente pensar nisso, então. E aí, nesse sentido, a gente sempre precisa pensar nessa relação comunicativa que existe, certo? Quando a gente tem a relação comunicativa, a gente tem alguns elementos. Gente, isso pode não cair lá para vocês escreverem, mas isso cai direto em provas de vestibular, em provas de concurso também, que são esses elementos essenciais da comunicação. Eu trago para vocês aqui a vertente do Jacobson, tá? Então, olha só. Quando a gente pensa nesses elementos essenciais da comunicação, a gente precisa entender que nós sempre vamos ter alguém, que é o emissor, que vai passar uma mensagem para um receptor. Então, esse emissor, em diálogo com esse receptor, ok? Passa uma mensagem. Essa mensagem, ela é passada por meio de um código. No caso da nossa comunicação nesse momento, eu sou a emissora e estou passando uma mensagem para vocês, que são os meus receptores. Qual é a mensagem que eu estou passando? Sobre os elementos essenciais da comunicação, né? Qual é o código que eu estou utilizando? A língua portuguesa, certo? Então, vocês, enquanto sujeitos, essencialmente, no seu dia a dia, vão ser emissores de discursos, que passarão mensagens aos receptores por meio de um código. E aí, eu retomo aquelas perguntinhas que eu sempre digo para vocês, que vocês, isso daí eu falo para marcar a vida toda, que vocês, enquanto emissores, sempre vão ter o que dizer, sempre vão ter para quem dizer e sempre vão ter como dizer. Então, o que dizer, né? Qual vai ser o tema do que eu vou dizer? Para quem? Quem é o meu receptor?
E como? Quais são as estratégias que eu utilizarei nesse meu processo comunicativo para essa minha interação, certo? Para eu passar essa minha mensagem. Então, sempre tomem cuidado quanto a esse esqueminha que a gente tem aqui, beleza? Alguma dúvida até aqui? Não, prof. Legal, gente, obrigada. Tá ficando claro para vocês isso? Tá ok? Sim. Beleza. Antes de tudo, é essencial, então, nós pensarmos aqui no nosso contexto, certo? Então, o que é esse contexto? É o aqui e o agora. Retomo aquilo que eu disse no início do nosso encontro. O contexto é o momento em que o discurso está acontecendo, está sendo proferido. Quais foram as condições daquele momento, né? Quais foram as condições daquele espaço e daquele tempo? Então, por exemplo, qual é o contexto dessa aula de hoje? Qual é o contexto de 2016, certo? Qual é o contexto de 1984? Sempre nós precisamos considerar o contexto. Hashtag fica a dica. Na interpretação de texto, sempre que vocês forem interpretar um texto, considerem o contexto. Como que eu vou considerar o contexto? Gente, geralmente nos excertos que são publicados abaixo, dos nossos textos promovidos para a interpretação, nós temos um link. Esse link vai mostrar de onde foi extraído, certo? Então, considerem isso, considerem observar isso. Afinal de contas, vamos pensar no contexto. A frase, a gente ainda vai rir muito disso. Fora de contexto, a gente ainda vai rir muito disso. Pesado, né? Isso me lembra aquele conto, Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Bujunga. Bujunga? Da Lígia Fagundes Telles. Da Lígia Fagundes Telles. Agora me deu um branco. Então, se puderem, leiam esse conto, né? Leiam esse conto, Venha Ver o Pôr do Sol. Me lembrou muito esse conto. Então, considerem o contexto. Além disso, exatamente, Giovana, maravilhoso mesmo, vale muito a leitura. Quando a gente considera esse nosso contexto, nós precisamos entender quais são as pessoas que estão envolvidas. Pode falar, Michele. Qual que é o conto? O conto é Venha Ver o Pôr do Sol. Eu vou escrever aqui no chat para vocês. Ah, tá bom. Obrigada. Pode ser. Imagina. Venha Ver o Pôr do Sol. É muito bacana. Eu posso também baixar e mandar para a Mara ou para a Elô, para elas compartilharem com vocês. Isso, muito obrigada, Ana. Então, gente, pensem também sempre nessa relação entre os interlocutores. Esses nossos interlocutores, eles estarão envolvidos nesse processo comunicativo. Então, assim, todo processo comunicativo, toda a emissão de um discurso, nós temos aqui por meio das intenções que nós temos com o nosso discurso. Então, qual é a intenção que eu tenho no momento em que eu estou falando com vocês? Né? Qual é a intenção que outras pessoas têm quando fazem um discurso político, por exemplo, né? Ou quando a gente pega, é que é tão difícil falar nessas coisas na atual conjuntura, né? A gente pode ser muito mal interpretado. Quando a gente pega, por exemplo, discursos que são proferidos na intenção de convencer alguém a tomar a vacina ou de não tomar a vacina, né? De se vacinar ou de se não vacinar. Então, qual é a intenção desse nosso emissor? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem nessa nossa relação comunicativa o emissor e o receptor. Então, o emissor é sempre quem vai falar e o receptor é sempre quem vai receber. Pensem comigo, pessoas que defendem a vacinação, de onde elas falam? Qual é o lugar ocupado por elas? Pessoas que não defendem a vacinação,
Qual é o lugar ocupado por elas? De onde elas falam, né? Qual é a intenção que elas têm com isso? Então, sempre por trás de todo o discurso, por trás de todo o texto, nós temos alguém que fala. E esse emissor é a pessoa, ou o grupo de pessoas, de onde parte a comunicação. E é essencial que nós, enquanto emissores, tenhamos bastante consciência e respondamos: para quem eu falarei? Quem receberá a minha mensagem? Né? Quem vai ler o que eu escrevo? Qual foi a minha intenção para produzir isso? Querem ver um exemplo bem interessante? São os jornais, né? Hoje a gente vive uma crise bastante grande contra a mídia. E é uma crise bastante intensa, se nós formos pensar. A mídia é uma grande emissora de conteúdo. A mídia é quem mais passa informação, ou era quem mais passava informação. Na atual conjuntura, eu ouso dizer que quem mais passa informação, eu não sei se eu fico preocupada, talvez sim, são as redes sociais, né? Aí dentro das redes sociais, quem são esses emissores? Quem são as pessoas que falam nessas redes sociais, né? Então, é importante a gente tomar esse cuidado. O que vocês acham? Vou abrir para vocês refletirem comigo, né? Eu acredito que até um tempo atrás a mídia era uma grande emissora de conteúdo, de informação. Hoje em dia, na minha leitura um tanto leiga, nós temos que as redes sociais... Isso, João. Eu concordo com você. O Twitter, eu não tenho Twitter, acho que você é adepta do Twitter. É uma baita rede social que transmite comunicação, que transmite uma mensagem, né? Melhor tem pessoas que controlam muito conteúdo nas redes, E tem pessoas que se camuflam nas redes sociais também, não, João? Pessoas que vestem uma máscara para emitirem aquele discurso que querem emitir. Interessante essa tua colocação. Então, pensem, né, gente, como isso é relevante para nós pensarmos e considerarmos esse todo, essa relação muito interessante que nós temos com as informações que nós recebemos. E esse emissor, então, é quem vai falar. Bom, gente, aqui eu gostaria de abrir um parênteses, talvez uma divagação. Quando a gente pensa nesses nossos emissores, a gente tem que pensar que os nossos emissores, as pessoas que falam, elas são construídas historicamente, certo? Elas são constituídas historicamente. Então, a Jéssica que está falando aqui com vocês nesse exato momento, ela não está falando única e exclusivamente nesse momento. Ela está estabelecendo diálogos com todas as vivências e experiências anteriores que ela teve. Então, quando a gente pensa no exato momento da nossa fala, a gente tem que considerar tudo aquilo que é acionado no momento em que a gente está falando, né? Em todos os diálogos que nós estabelecemos previamente. Quantas aulas eu tive para falar isso que eu estou falando para vocês hoje, né? Quantas aulas eu dei para falar isso que eu estou falando para vocês hoje? Então, sim, nós estamos nessa inserção. Alguém levantou a mão, mas eu perdi o nome de quem é. Eu acho que é a Caroline. Eu, prof. Vai lá, querida. Não, é só que tem uma tirinha da Mafalda que ela fala sobre os jornais, que os jornais não falam nem a metade, e a metade do que eles falam é mentira, ou seja, os jornais não existem. É uma crítica, né, que tem na tirinha da Mafalda, e eu achei muito interessante, porque realmente, infelizmente, hoje nosso meio de comunicação, ele omite muita verdade e ele inventa muita mentira. E isso é uma coisa que acaba a gente ficando sem saber, tipo, a gente fica preso ali, sem saber se aquilo é verdade ou não. Enfim, Era só isso mesmo, era só um comentário. E eu concordo contigo, Caroline, e eu ouso dizer, porque eu não sou nenhuma expert na área, eu ouso dizer que a gente tem que ter muito cuidado com os discursos que chegam até a gente, né? Eu, essa semana, trabalhei com uma das minhas turmas
o discurso que foi vinculado em 3 jornais diferentes. Os 3 falavam sobre o número de mortes por Covid no Brasil. Um usava a palavra recorde, o outro usava só o número de mortes, e o outro só usava que o Brasil novamente estava na liderança, né, naquele dia. E, então, assim, são palavras que efetivamente marcam o discurso e marcam a posição que é ocupada por esse meio de comunicação, né? E cabe a nós, enquanto pessoas críticas, reflexivas, que não estamos cegos, né, pensarmos efetivamente em qual é o impacto de cada um desses termos. Excelente tua colocação. E irmos em busca de informação, né? Sempre em busca de informação em mais de uma fonte. Isso, Ana. Guimarães Rosa falava que a palavra retoma a história e a criação. Perfeito. Tu mostra uma essência e tu cria essa essência do que tu vivenciou. Exatamente. Guimarães Rosa traz à tona isso e evidencia isso. Acho que é Grande Sertão Veredas, né? Não vou falar porque não tenho clareza e certeza, mas eu já pego a obra para a gente conferir. Então, gente, pensem sempre nessa perspectiva, que a gente está inserido em um lugar de fala, né? De Jamila Ribeiro fala isso, o lugar de fala, de onde nós estamos falando. E a mídia também. Recorde de mortes, isso. Olha o termo, recorde de mortes. Agora, se a gente pega o R7, o portal R7, eles não utilizaram o termo recorde de mortes. Eles utilizaram o número de mortes. Então, depende muito do que o emissor está querendo dizer com aquilo. Quer assustar, não quer assustar, enfim. Sagarana. Mas você já leu aquela obra Grande Sertão Veredas? Também? Em Grande Sertão Veredas, o Guimarães Rosa também faz alguma relação. Deixa eu mostrar para vocês. Também faz alguma relação. Aqui, ó. Essa daqui. Também faz alguma relação com a palavra. Vale a pena. E se eu puder indicar outra obra para vocês, eu indicaria Ensaios sobre a Cegueira, de José Saramago. É uma obra singular e uma obra que discorre sobre muitos aspectos que nós temos visto hoje em dia. Claro que eu posso colocar. Então, ó, Ensaios sobre a Cegueira. Qual era o outro que eu tinha dito? Esse daqui, né? Grande Sertão Veredas. João, eu concordo muito com você, e eu já falo por quê. Outra obra que eu deixo a leitura indicada, 1984, viu, gente? 1984, George Orwell, muito excelente, vale muito a pena a leitura. Muita redação nota 1000 no Enem utiliza referência ao livro 1984. Exatamente, perfeito. Outra obra que eu deixo para vocês lerem, Revolução dos Bichos, também, do Orwell. Deixa eu pensar, mas que obra que eu gosto muito? 100 Anos de Solidão, para falar sobre as problemáticas de uma sociedade. A gente podia dar uma aula só sobre isso, né? O que vocês acham? Só sobre essas alusões. Acho que semana que vem. Isso, vou fazer isso. Então, olha ali, fica a dica já para vocês. Fica a dica já para vocês pensarem nessas que eu acabei de indicar, tá bom? Claro que sim, Ana. João, só voltando no que você disse, né? Que a informação é essencial, mas que tem a guerra, que muitas pessoas só acreditam no que vem do time delas, né? Ou do time delas. Eu vou ler como time aqui, ignorando se o fato é verídico. Sim, isso existe e eu acho que esse tem sido um dos grandes problemas do mundo, não só do Brasil. Por que eu penso que tem sido um dos grandes problemas do mundo? Porque as pessoas não têm dado abertura a compreender outras realidades, a entender outras versões. E essa falta de abertura faz com que a pessoa fique cega naquilo, entende? E aí é que eu parto para a reflexão do que foi proposto em Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Que as pessoas estão cegas vendo, mas não dando oportunidade para ouvir, para ler, para discutir, para debater, para interagir, né? Então, é uma problemática que a gente precisa pensar. Bom, então o emissor é sempre aquela pessoa de onde vai partir a nossa comunicação. E é nesse sentido que eu acho que vai dar temporal aqui. Se eu sair correndo para fechar a janela, vocês não liguem, tá? Tá trovejando. E o receptor é sempre a pessoa que vai receber a mensagem. Então, o emissor é quem diz,
esse emissor está situado num tempo, no espaço, estabelece muitos diálogos, e esse receptor também está situado num tempo e no espaço, e estabelece muitos diálogos. Não vai ser única e exclusivamente o diálogo estabelecido com o nosso emissor, né? E aí a gente tem que ter essa preocupaçãozinha, assim, enquanto pessoas que vão redigir um texto. Como entender o que eu estou dizendo, né? Como que eles vão receber aquilo que eu tenho dito? Então, ó, por exemplo, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. A guria tentou ser toda romântica usando Camões. Aí vem o parça dela e fala, então aquela queimação que eu sinto por dentro é amor? Que bom, eu achava que era azia. Aí eu peço para vocês, gente, isso daqui foi bem sucedido? Foi um processo de comunicação bem sucedido? Efetivamente não, né? O nosso receptor não entendeu muito bem qual foi a mensagem passada, né? Decepcionante, diga-se de passagem. Bom, sempre nesse nosso processo de comunicação, a gente vai ter um conteúdo comunicado. E esse conteúdo é uma mensagem, né? Esse conteúdo é uma mensagem. Então, para a gente pensar em mensagem, é muito legal a gente pensar naquelas mensagens de WhatsApp que a gente recebe das tias, né? Nos grupos de zaps lá. Bom dia para você, bom dia vida, bom dia trabalho, bom dia fé, bom dia coragem, bom dia alegria, bom dia família, bom dia Deus, bom dia amigos. Então é uma mensagem. Nós, enquanto bons produtores de texto, enquanto pessoas que refletimos o que escrevemos, enquanto pessoas que vamos estar situados em um contexto, enquanto pessoas que temos uma intenção, não proferiremos uma mensagem deste cunho, né? Sejamos pessoas top da galáxia e proferimos discursos que possam ser ainda mais aprofundados. Ai, gente, essas discussões do chat, quero rir, mas não posso. Continuando, então, uma mensagem, né? A mensagem é tudo aquilo que vai estar nesse processo comunicativo, nessa interação entre esses nossos interlocutores. E essa nossa mensagem, ela envolve-se, então, nesses nossos 3 termos essenciais e centrais da comunicação. Fazem aí um asterisco no caderno, fazem um desenhinho e marquem o nosso emissor, que vai passar uma mensagem para o nosso receptor. Esses são os nossos 3 elementos centrais: emissor, mensagem, receptor. Lembrem-se sempre que o emissor está em constante diálogo com as múltiplas vozes que vieram anteriormente. Assim como vozes, né? Assim como o nosso receptor também está estabelecendo esses diálogos de todas as vivências e experiências que ele teve anteriormente, né? Cara, eu ia dar um exemplo, mas eu não vou dar esse exemplo, porque eu posso me comprometer. Então, eu vou ficar quieta. Vocês compreenderam isso? Essa relação entre o emissor, o receptor e a mensagem? Certo? Fechou, fechado, então. Vou dar meu exemplo, porque ele é um bom exemplo. Vamos imaginar que nós temos... Não, Stephanie, você vai conseguir, com certeza. É um processo. Escrita é um processo, né? Gente, o exemplo é assim. A gente tem um crush ou uma crush nova, né? Aí a gente quer que esse crush ou essa crush nova seja uma pessoa que não tenha tido contato nenhum anterior, certo? Mas isso jamais vai acontecer. Porque o nosso crush ou a nossa crush nova teve muitas relações anteriores, né? Teve muitos contatos anteriores a nós. Então, essa relação não acontece. E é isso que a gente precisa, né, considerar. Ai, criatura.
Ai, Stephanie, Andressa, a gente vai marcar, então, umas aulas de comunicação. Só para a gente se expressar oralmente. Mas não ficar nervosa, não. Eu também tô aqui suando de ansiosa. Tudo passa na vida, até a uva. Ai, eu ia contar uma piada, mas deixa pra lá. Enfim. Bom, gente, quando a gente pensa, então, aqui, a gente precisa entender o seguinte, que a gente tem que ter sinais para transmitir a mensagem para os nossos receptores. O que são esses sinais? Isso é sinal, certo? Isso é sinal. E esses sinais, exatamente, Ana, também são sinais, são considerados códigos, ok? O nosso código principal, ó, são códigos que a gente tem aqui, né? O nosso código principal é a língua portuguesa. E é por isso que a gente precisa efetivamente fazer o bom uso da língua portuguesa, para nós nos comunicarmos com sucesso, pontuarmos, usarmos as vírgulas adequadamente, certo? Esse é o nosso código, é isso que a gente precisa seguir. Então, gente, para sumarizar a ideia, quem quer dar um print aí, nós temos o seguinte, que para ter comunicação, a gente tem que ter um emissor, um receptor e uma mensagem que vai ser enviada. Essa mensagem será enviada por meio de um código, certo? E esse código é a língua. Então, esse é o nosso processo comunicativo. Nós temos um emissor, um receptor e uma mensagem. E essa mensagem vai ser passada por meio de um código, que é a língua. Exatamente, Ana, a língua falada, a língua escrita, a linguagem corporal, imagens, que é a linguagem não verbal, tudo isso corresponde ao nosso código. Tudo bem, gente? Lembrem-se sempre, o meu emissor e o meu receptor estão inseridos em um contexto, e esse contexto faz com que nós tenhamos, então, diga-se de passagem, relações que são estabelecidas nesse nosso momento de comunicação. Tudo bem? Bom, gente, aí eu peço para vocês, por que é importante comunicar bem? Por que é importante a gente se expressar bem? Vejam esse exemplo. Vou dar um segundo para vocês lerem. Parem de brigar no chat. Olha lá. A nosografia não acompanha o sofrimento psíquico desse sujeito pós-moderno. Compreenderam o que está sendo dito aí? O João nos disse que não. Nosografia seria de nariz. Você compreendeu? Eu compreendi, prof. Eu acho. Quer traduzir para gente? Vai lá. A ciência que trata, tipo, das doenças, assim, das coisas, né, no caso a nosografia, ela não acompanha o sofrimento psíquico, ou seja, da mente, desse sujeito pós-moderno, desse sujeito que vive nessa era. Cara, quem que falou? A Caroline. Caroline, I have no words for you, sweetheart. It was wonderful, maravilhoso. Ali, ó, a atual classificação de doenças não acompanha o sofrimento mental do ser humano de hoje. Excelente interpretação para ti, né, a tua. Comunicou para você, mas para muitos outros não comunicou. Vamos ver outro exemplo, ó. A terapia teve um efeito idiosincrático com prognóstico favorável no caso de pronta supressão. Um segundo para vocês pensarem. Credo, professora, está parecendo a Lumena falando, a gente não Eu entende sei, nada. prof, também. É verdade, a Lumena, ela não autorizou, por sinal, brincadeira.
Ótimo, Rô, foi maravilhoso. Vamos lá, gente, pensem aí. Eu acho que eu sei também, professora, mas tô com medo de errar. Não tenha medo, a gente tem Meu que aprender. Vamos lá. A terapia teve um efeito idiosincrático, que é tipo uma característica comportamental peculiar de um indivíduo ou grupo, então uma característica peculiar de alguém, com um prognóstico. Ai, meu Deus, tô nervosa. Com um prognóstico que é tipo um parecer médico baseado no diagnóstico da pessoa que apresenta esse comportamento peculiar e favorável no caso de pronta supressão, que é um... Ai, meu Deus, como posso explicar? Ai, meu Deus, me fugiu a palavra, professora, eu tô nervosa. Calma aí. Fica tranquila. Ai, tô nervosa, professora, calma, não consigo. Relaxa, excelente. Olha lá, seria mais ou menos isso que foi dito por você, ó. O remédio teve um efeito contrário, mas não causará um problema se suspenso logo. Excelente, excelente mesmo. Então, gente, por que comunicar é importante? Comunicar bem é importante. Pelo fato de que, gente, olha só, aqui a gente consegue compreender, né? Por conta de alguns termos e assim consecutivamente. Mas quando a gente comunica bem, né? Quando a gente comunica adequadamente, a gente se faz entender melhor. Olha o pânico que foi gerado aqui nessa tirinha. Diz lá. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Olha lá. Olha o laudo que o médico deu para o cara. Aí o cara fala assim, meu Deus, doutor, quanto tempo de vida eu tenho? O cara responde, o médico responde para o cara, nem se preocupe, é só um furúnculo. Então vejam quão relevante é importante é comunicarmos bem, né? Estabelecermos boas relações comunicativas, tá certo? Tomem esse cuidado na escolha das palavras de vocês quando forem produzir textos. Usem um vocabulário que esteja de acordo com aquilo que você quer passar, de acordo com a mensagem que você quer passar, mas que, acima de tudo, seja conhecido por você. Não adianta você usar lá a intumescência, porque é bonito, mas tu não faz ideia do que é. Então, tomem esse cuidado e escolham bem as palavras, ok? E aí, gente, é sempre importante nós pensarmos aqui, ó, nessa relação de que a comunicação sempre vai acontecer por meio de textos, certo? Gente, aí eu peço para vocês, isso daqui é um texto? Eu saí do chat. Isso daqui é um texto? Sim, professora. Sim. É um texto, sim. É um texto constituído por linguagem verbal, as palavrinhas, mas predominantemente por linguagem não verbal. E o que eu tenho aqui é um texto multissemiótico, né? Que ele tem vários signos. Isso, Gabi, a gente pode partir dessa premissa de que o texto é aquilo que vai passando uma mensagem, mas na intenção de que essa mensagem faça algum sentido para a pessoa e tenha um contexto, certo? O texto tem que ter um contexto. Vamos lá, agora vamos interpretar. Agora a gente vai entrar na parte top da aula, interpretação. Boi gordo, homem magro. Então, olha só, Miguel Paiva é o autor. Boi gordo, homem magro. Músculo, T-bone, maminha, filé, picanha. Falta de ar, tosse, desemprego, salário mínimo, fome, vacas magras, fraqueza, cansaço. Tá com Covid, professora. Tá com Covid? Pode ser. Olha só, olha o contexto. O que o contexto não faz, né? Agora eu peço para vocês, gente, nesse processo aqui, nesse texto,
considerando todos os elementos que nós temos aqui, qual é o assunto? Isso mesmo, João. Considerando tudo aquilo que está aqui dentro, qual é o assunto desse nosso texto? Meu irmãozinho veio aqui, eu não consegui ouvir você falando sobre a imagem, professora. Eu Ele começou a puxar tudo, meus cadernos, rasgar o papel. Pecado. Então, olha só, nós temos boi gordo, homem magro, né? Então, olha só. Tibon, músculo, maminha, filé, picanha no boi gordo, né? Vacas magras, desemprego, falta de ar, tosse, fome, fraqueza, cansaço, homem magro. O que a gente pode pensar aqui? Pessoas ricas e pessoas pobres? Boa. Um contraste entre o cuidado de ambos? Boas também. Olha lá. Seria como alguém se estivesse em crise, contexto atual, ótimo. O que a Helena disse? Eu perdi. Ótimo. Vamos pensar em... Vitória Helena, professora, que falou pessoas ricas e pobres. Pessoas ricas e pobres. Porque se você contextualizar isso, é o disparate entre um e o outro. O rico tem acesso a tudo isso aqui, da vaquinha linda, maravilhosa, e os pobres raramente, às vezes, têm só o arroz e o feijão. Então, Exato. Essa diferença mesmo. A gente pode colocar isso e pensar na diferença. Concordo muito. E se a gente fosse pensar, ali vieram mais alguns, investimento do boi na população? Pode ser. O rico trabalha para alimentar, o pobre trabalha para alimentar o pobre. Jéssica, o pobre trabalha para alimentar o rico? Também. Mas a gente tem uma coisa bastante evidente aqui, que ficou presente na fala de vocês, ó. O boi gordo e o homem magro. Nós temos uma diferença, nós temos uma desigualdade. Certo? Isso daqui pode representar efetivamente a desigualdade social, que é gritante nos dias atuais. Então, olha como que o mesmo texto, né? Um texto verbal e não verbal, pode abrir margem para múltiplas interpretações. Olha quantas coisas vocês assinalaram ali. Professora, qual que é o certo? Vai depender do contexto. Aqui, vamos pensar, olha lá, o João falou assim, se tivesse no contexto atual. Cara, sim, eu nem havia pensado nessa possibilidade, por exemplo. Eu havia pensado nisso para trazer no relativo à desigualdade social, que foi muito evidenciada na fala de vocês. Mas o João fala, tempo de crise, o contexto atual, né? O boi gordo, poucas pessoas, né, enfim, e outros aqui sofrendo demais. Grandes latifundiários e proletariado, exato, tudo isso, gente, entra na questão da desigualdade social. Não concordam comigo? Nessas diferenças sociais que nós temos e que são tão gritantes no nosso país, por exemplo. Excelente isso, né? Então, pensarmos numa perspectiva mais ampla, temos a desigualdade social, né? Se formos afunilando, muitas outras coisas podem vir à tona. Isso é interpretação de texto. Que top, né, gente? Que top. Eu tô faceira aqui. Vamos pensar em outro. Esse aí é um texto para vocês? Claro, Ana, claro. E que é o autor da charge. Esse é um texto para vocês? Sim, também, não verbal, tipo, totalmente não verbal. Um texto totalmente não verbal. E o que é esse texto totalmente não verbal? Mas o Ike é o autor, ele colocou lá só para tipo, ficar em evidência. Sim, Ana, concordo. Mas desconsiderando isso, né? Qual que é o tema aqui, gente? Totalmente fome. Fome. Fome, professora, fome, desigualdade. Pobreza, desigualdade. Então, gente, é isso. Isso é interpretação. É nós considerarmos. Em época de pandemia, vamos imaginar, isso daqui não é de hoje, isso daqui tem outra data, e eu me arrependi de não ter colocado a data, peço desculpas já. Vamos imaginar que isso daqui fosse de ontem.
fosse publicado ontem, estaria inserido em que contexto isso? No contexto da pandemia, né, gente? Da crise, o aumento da comida. Do desemprego, né? Que principalmente é o desemprego, porque por conta do Covid, muitas empresas fecharam e muitas pessoas perderam seus empregos e não têm dinheiro para comprar as coisas que estão absurdamente caras no mercado por conta da inflação. Perfeito. Exato. Assim como os que perderam os empregos, tem os pequenos empresários autônomos, né? Os que tinham um trabalho não oficial, né? Que eles falam que são os invisíveis, né? As pessoas que faziam a limpeza, que costurava, que fazia uma coisa que não tinha nada oficial. Então, nós temos hoje uma multidão de invisíveis no país. Com certeza. E é uma lástima, né, gente? As pessoas, eu costumo dizer, e às vezes eu entro em brigas por conta disso, que as pessoas, elas tendem a ficar na bolha delas, né? Elas não tendem a olhar aquilo que está perto delas, né? Tipo, elas só tendem a olhar aquilo que está dentro delas, né? Aquela realidade delas. Mas quando a gente pensa que nós não estamos única e exclusivamente no Paraná, por exemplo, que o Brasil é extremamente plural, nós temos condições e condições. Tem muita pessoa que está invisível mesmo. Concordo muito, concordo muito. E sim, João, o contexto faz toda a diferença. Se isso daqui fosse publicado lá em 2016, nós teríamos uma outra interpretação, certo? Nós poderíamos falar sobre a ascensão da fome no Brasil, que foi naquele período de transição entre Dilma e o Temer, né? Que foi um dos períodos também de grande pobreza, enfim. Pobreza só tem se acentuado, uma pena. Bom, e aí eu peço para vocês, isso que eu apresentei para vocês, são textos? Sim. Nós temos um tema em comum? Eles fazem sentido? Eles significam para vocês? Eles têm um contexto? Se tudo isso a resposta foi sim, então eles são textos. Gente, isso que a gente acabou de fazer é interpretar, é considerar tudo aquilo que fora dito, que fora vivenciado, que fora experienciado. Tá bom? Posso dar continuidade? Alguém quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Agora vamos pensar nesse termo aqui. Silêncio. 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 Olha só, silêncio. Numa balada, faria sentido? Eu fico muito feliz, João. Muito feliz mesmo. Silêncio em uma balada faria sentido? Nenhum. Pareceria confusão. Agora, se vocês vissem esse cartaz numa sala de aula, ou até... em sala de aula não, gente, dá saudade. Hoje faz exatamente 1 ano que eu não entro em uma sala de aula presencial. Até postei no meu Instagram e quase chorei. Se vocês vissem isso, silêncio, numa sala de aula não, numa biblioteca, num hospital, faria sentido? Professora, hoje na atualidade, esse homem com esse monte de gotícula pulando para fora aí. É verdade. Nesse contexto, estaria proibido o não uso das máscaras. Máscara, moço. Excelente, excelente. Olha lá. Faria esse sentido mesmo. Ah, é verdade. Tipo, proibição das máscaras. É, bem isso. Mas vamos pensar assim, desconsiderando isso, né? E pensando na inserção desse cartaz em um hospital, por exemplo, faria sentido? Faria muito sentido, significaria. Por quê? Porque tem, então, um contexto. Então, gente, essa é a importância do contexto, né? Para os termos não ficarem sozinhos. Agora, isso daí para vocês, faz sentido? Não? Faz sim, prof. O gelo tem muito significado. É um gelo, não é? Não são cubos de gelo? Exato. O gelo tem muito sentido. Olha lá, para mim faz, em química sim, para alguns não faz. Aquecimento global derretendo, riso de desespero.
tá sem contexto. Interessante. Vamos lá. E se eu colocasse isso daqui para vocês? Faria um pouco mais de sentido, talvez? Sim. Então, Como tudo para mim eu estou na pandemia total, o gelo, eu lembro muito da frase que os médicos estão dizendo, e as enfermeiras, que estão enxugando gelo nos hospitais. meu Deus. Porque é o que eles têm dito, porque não tem condição nenhuma, está escolhendo quem que fica, quem que vai, e mexe para cá e para lá e não consegue fazer nada. Então, assim, talvez eu esteja até errada, sabe, prof? Mas na minha situação na minha idade, que eu tenho 60 anos, e eu estou perdendo um monte de gente, de ontem para hoje eu perdi uma grande amiga, que perdeu os pais, em 30 dias ela perdeu os pais e ela se foi. Então, é muito chocante, sabe? Essa situação da pandemia é muito chocante. Para mim, no meu caso. E talvez tudo está vindo à tona para mim com a pandemia, infelizmente. Mas lembra que eu disse antes, né, Rô? A nossa inserção, né? A nossa contextualização, né? De onde nós estamos. Então, sim, com certeza. João, você fala ali, mostra muito o contexto que o emissor adota. Claro que sim, são as experiências, o receptor. São as experiências, são as vivências, né? Exatamente. E aqui, a mesma relação que nós temos anteriormente, né, gente? A mesma relação do fogo e do carinha suando, o que só a imagem do fogo representaria, né? A cidade do Diego, ou talvez outras coisas de crenças. E o que o emoji... O Pantanal pegando fogo, né, professora? A Mata Atlântica pegando fogo. Isso, a Mata Atlântica pegando fogo, e assim consecutivamente. Então, olha quantas representações nós temos por meio das imagens. Como elas significam individualmente, porque nós não temos um contexto, certo? Eis a importância do contexto ser bem compreendido. E isso significa para vocês, a discussão no chat de antes, né, gente? Eu cozinhando, credo, Andressa. Isso de muito desespero. Significa? Faz sentido, né? Pessoas... O amor. Pessoas fall in love, né? Aqueles que não acreditam no amor, talvez não faça sentido, mas enfim. E isso daqui faz sentido para vocês? Significa para vocês? Para mim, isso significa demais, né? Cobrança, né, gente? Seu Madruga e seu Barriga, Chaves. Tentou aluguel, isso mesmo. Então, olha, infância, para mim também despertou isso, Ana. Não pode visitar ninguém atualmente, não pode receber visita. Em contexto de pandemia, né, Exatamente isso. Bom, gente, tudo isso significou para a gente porque nós estamos inseridos em processos comunicativos, nós estamos inseridos em múltiplos diálogos com muitas pessoas. E estabelecendo esses diálogos com muitas pessoas, a gente está inserido em um contexto. E esse contexto é que faz que o texto seja compreendido, né? Faz com que o texto possa ser analisado. E aí eu retomo alguma coisa que eu disse na primeira aula. O nosso texto, ele tem 3 características que são muito importantes para essa construção dele. A característica do tema, né? Todo texto tem um tema, todo texto tem uma composição e todo texto tem um estilo, né? Como eu já disse para vocês em outra oportunidade, o tema é o que estamos falando. A composição é a estrutura do nosso texto. E o estilo é como nós escreveremos. Utilizaremos a primeira pessoa, utilizaremos o impessoal, né? Utilizaremos o modo imperativo. Quais são os conectores que vão fazer parte do meu texto? Então, é sempre importante considerarmos isso para o nosso texto. Sempre muito relevante pensarmos o nosso texto inserido dentro de um contexto e com aspectos que são inerentes e característicos dele, certo? Vamos pensar um pouquinho em cada um deles. Vamos começar a pensar no tema do nosso texto. Para nós interpretarmos bem, nós precisamos sempre
identificarmos qual é o tema do nosso texto. Esse tema do nosso texto está vinculado ao assunto, né? O que está sendo dito. Tem um contexto. Então, meus amigos e minhas amigas, meus caros aluninhos e minhas caras aluninhas, olhem sempre quando foi publicado, onde foi publicado, né? Se atentem a essas informações, porque isso vai estabelecer... Opa, me desculpem. Isso vai estabelecer o contexto, né? E as análises que fizemos previamente são excelentes exemplos daquilo que estamos dizendo. Quando pensamos no tema, estamos pensando o que se fala, ok? Em diálogo com o sobre o que se fala. Então, estabelecidos esses aspectos no relativo ao assunto, ao contexto, ao o que e ao sobre o que se fala, a gente precisa entender que todo texto tem um tema, certo? Vamos pensar nesse texto aqui. iPhone versus iPhone. Meu iPhone está tocando. Meu iPhone está tocando. Nós temos um texto verbal e não verbal, né? Com a linguagem verbal e com a linguagem não verbal. Nós temos um jogo de palavras interessantíssimo aqui. iPhone, iPhone. Olha isso. Nós temos também a linguagem imagética predominante. Olha lá. Tocando, né, a cifra. Não é cifra o nome disso, me deu um branco agora, uma pane elétrica aqui no meu cérebro. Esse negocinho aqui, né, isso negocinho aqui. É uma nota musical. É, uma colcheia, uma nota musical, é uma nota. Obrigada, gente, me deu uma pane elétrica. E qual que é o tema disso, gente? iPhone, né? Vamos pensar no todo. Estamos falando do quê? Mais uma vez, da desigualdade. Alguém quer falar, quer abrir o microfone? Fique à vontade. Da desigualdade. Pode falar. Então, eu acho assim, prof, que é a grande desigualdade mesmo, porque quem compra um iPhone é uma pessoa que tem condição, tem muita gente passando fome. E, ao mesmo tempo, esse consumismo, ele contamina, porque eu vi até uma matéria com várias pessoas com um iPhone numa casa sem terminar, numa casa sem janela, numa casa sem reboco, que às vezes a pessoa deixa de comprar comida, de arrumar a casa, de comprar uma cama confortável, para comprar um iPhone, porque é um objeto de desejo, de consumo, né? Complicado. Então, assim, são várias coisas que dá para a gente pensar do tema ou dessa figura. Eu concordo, mas se a gente for pensar, né, agora dentro ali, a gente pode pensar efetivamente naquilo que está inerente ao que estamos refletindo sobre, né? Então, nós temos gritantemente aqui o tema da desigualdade social, né? O amplo tema, o macro tema da desigualdade social. E dentro disso, nós temos vários microtemas. Então, a relação com o capitalismo, a influência da mídia, a questão da globalização, que foi mencionado aqui. Exatamente, concordo, né? Globalização está relacionada na imagem. Globalização é a intenção de deixar tudo padrão, né? Porém, a pessoa que está passando fome não é globalizada. Muito interessante, relações internacionais, mas em um amplo, né? No macro, né? Nós temos essa relação de desigualdade, que é fomentada por todos esses microtemas que foram apresentados por vocês. Uma baita interpretação dada por vocês. Excelente. Isso, João. Todos os aspectos que foram mencionados ali estão diretamente relacionados ao macro tema, né? Aquele tema que é mais amplo, né? E que a gente tem ali em grande evidência. Maravilha, gente. Estou adorando as participações. Muito obrigada. Isso daqui está visível para vocês, gente? Ou está muito pequena a letra? Tá pequeno, né? Eu vou passar para o próximo, então. Tá bem pequeno, prof. Então,
eu passei para o próximo, olha lá. Essa é uma É, notícia. tu pode tentar. Tu tá em notebook ou computador? Eu estou no meu note. Tu pode tentar ampliar, tipo, com os 2 dedinhos, sabe? Assim? Também, mas eu digo, tipo, no. Ampliar a tela inteira no negócio, tipo, do mouse. É, tipo Ah, assim. mas daí vai ficar meio Será que. Mas eu acho que. Aí tu vai É por bom. partes, é só uma ideia, assim. A gente, é que eu sou meio perdida, né, gente? Eu gosto de dar aula, mas eu gosto de dar aula presencial, porque dá para atacar. Brincadeira, eu não faço isso com os meus alunos. Eu sou muito queridinha. Os meus alunos não vieram hoje, eles estão em outra palestra. Mas eles me amam. Eles até escreveram que eu sou legal no Twitter. Eu não tenho Twitter, mas eu fiquei sabendo. Depois eu vou mandar esse vídeo para eles, que eles escreveram que eu sou um amor de pessoa, que ajudo todo mundo. Coitados, nem sabem. Brincadeira. Então, olha lá, gente. Nós temos ali. Veja como a redução do desperdício poderia acabar com a fome. No Brasil, quanto é desperdiçado? Então, olha lá. Nós temos 196,7 milhões de pessoas. Gente, isso daqui depois a gente tem que ver a data, né? O que eu fiz? A gente tem que ver a data lá. Então, 196,7 milhões de pessoas é a população brasileira. 13 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Alimentaria 35 milhões de pessoas. 12 bilhões é o custo do desperdício. São desperdiçados 26,3 milhões de toneladas de alimento por ano. Onde que está esse desperdício? Dados do Instituto Acatu mostram que 64% dos alimentos produzidos no Brasil são desperdiçados. E esses alimentos são desperdiçados na cozinha, no varejo, na indústria, no transporte e na colheita. Agora vamos pensar no mundo. O mundo tem 7 bilhões de pessoas. O mundo tem 1 bilhão de pessoas que passam fome. É desperdiçado 1,3 bilhões de toneladas de alimentos por ano. Isso equivale a mais ou menos 2 trilhões de dinheiro, de reais, né? De dinheiro. E isso alimentaria 5 bilhões de pessoas. Vamos pensar nos Estados Unidos. 400 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçados por ano nos Estados Unidos. Seriam mais do que suficientes para alimentar 1 bilhão de famintos em todo o planeta. Então, nos Estados Unidos, nós temos um desperdício de 400 milhões de toneladas de alimento por ano. Pesado, né, gente? Bem pesado a gente pensar nisso. Mas vamos pensar nisso, agora eu vou voltar para a tela cheia, tá? Vamos pensar nisso numa perspectiva, mais ou menos, João. Vamos pensar nisso numa perspectiva, assim, de contexto, né? A gente está na pandemia. Obviamente que esse infográfico não é da pandemia. Provavelmente esse infográfico, ele, com a pandemia, sofreu drásticas alterações, né? Mas, se lá no vestibular da UFPR pedissem para vocês tecerem uma relação entre isso daqui e isso daqui, qual é a relação que vocês estabeleceriam? Sim, nós temos perguntas deste cunho. Estabeleça a relação entre os textos apresentados. Pode falar, Caroline, querida. Meu Deus. Bom, assim, eu acho que o mundo como um todo, ele só não vai para frente porque a gente quer tudo pra gente mesmo. A gente é muito egoísta e a gente é muito ganancioso. A gente tem um problema gigante que é a ganância. E, infelizmente, isso está acabando com o mundo, com o nosso planeta. Porque, assim, a gente pode perceber ali que, enquanto os ricos, que têm acesso a um monte de comida, que são esses que desperdiçam, porque o pobre que não tem comida não vai desperdiçar comida. É os ricos, como mostrou na imagem ali, aquela rica que tinha um iPhone, que vai lá, compra um monte de comida
consome aquilo, o que ela não aguenta mais, ela joga fora. E o que ela joga fora vai lá pro lixão, tipo Ilha das Flores, assim, onde pessoas vão lá. A gente já pode entrar nesse contexto de lixo, onde pessoas, seres humanos, têm 5 minutos para entrar no meio do lixo. Primeiro, eles selecionam a comida para os porcos. Depois, o que não quiseram dar para os porcos, eles dão para as pessoas. E as pessoas têm só 5 minutos para procurar algo que nem para os porcos foi dado. Então, assim, a gente pode ver ali que as pessoas que têm dinheiro para comer, elas desperdiçam aquilo, mas elas não desperdiçam tentando fazer um projeto para abrir uma fazenda comunitária, por exemplo, onde as pessoas que não têm dinheiro podem ir lá e se servir com os alimentos que elas não usaram. Elas só jogam, elas não pensam para onde vai. Elas não pensam o que vai ser feito com aquilo. Eu acho que é mais ou menos nesse contexto. Meu Deus, desculpa, eu me empolguei. Excelente análise mesmo. Efetivamente, é uma análise muito boa essa que você fez. Congratulações, né, ao extremo. Jéssica, eu tenho uma experiência que ficou só para mim, que hoje eu vou dividir com vocês. Pode, claro. Tem umas pessoas conhecidas lá da minha terra que vivem aqui, então ela e o marido trabalham, então os dois recebem vale alimentação. Sim. E aí eles vão no mercado, os dois, com esses 2 vale alimentação, e eles ficam procurando coisas para comprar, para gastar esse vale alimentação, e compram, lotam a geladeira, só que ninguém faz nada, aí as coisas apodrecem e joga tudo fora. Você está entendendo? Então, assim, não seria mais viável se ela comprasse para gastar o vale alimentação e ela doasse para a igreja, para uma ONG, para alguém, do que ela só comprar e ela não consegue consumir, vai tudo para o lixo? Eu achei muito triste, eu nunca comentei, eu só ouvi e vi e fiquei quieta, mas eu não esqueci disso. Então, ela é um exemplo. Então, pode ter mais gente que faz isso por aí. Com certeza. E se a gente for pensar nessa perspectiva, a gente vai ao encontro daquilo que está sendo dito ali no chat, né, Rô? De que efetivamente o maior problema do ser humano é o próprio ser humano, né? O ser humano que desperdiça, o ser humano que é conformista, né? O ser humano que é egocêntrico. Então, por que a gente pensa aqui nessa perspectiva? Olha lá, iPhone, iFome. O número do desperdício no âmbito mundial é enorme, altíssimo, né? Nós estabelecemos essa relação interessantíssima, então. Podemos pensar naquilo que a Caroline disse agora há pouco também, sobre como há essa má distribuição, né? Sobre como as pessoas são afetadas grandemente pela falta de consciência daqueles que fazem o uso dos alimentos. Então, são muitas problemáticas que poderiam ser abordadas. E, gente, quando tiver proposta deste cunho no vestibular da UFPR, vocês podem utilizar os dados que estão no infográfico, por exemplo. Pois é, Letícia. Pois é. Pois é, Letícia. Pois é. Essa é uma discussão que daria horas e horas de pensarmos e refletirmos aqui. Então, sim, com certeza. Tudo isso é uma questão que está interligada, né? Enfim, gente. Bom, tá aí alguma coisa que a gente pode pensar sobre isso. Agora, olha lá, mais um texto. Vamos imaginar que a UFPR colocasse esses 3 textos para a gente, ó. Aqui. ONU alerta para o avanço da fome no mundo, 2019. A precarização da segurança alimentar na América Latina e no Caribe, por exemplo, levou 42,5 milhões de pessoas a passarem fome no ano passado. Tá aí, 2018. Então, o que a gente poderia fazer de ponte entre tudo isso? Desigualdade social, o sistema em que estamos inseridos, né? Essa relação extremamente próxima que nós temos entre os múltiplos fatores sociais que nos levam a estar na condição que estamos. O que vocês acham? Talvez, sim, não talvez. Que bom, João. Fico feliz. E, prof,
Como pode reparar, tem muita gente que, tipo, tá falando, ai, aí sobre meus olhos, eu não sabia disso, não tinha ideia dessa imensidão. E também, às vezes, um pouco, é esse o problema. Eles não informam a gente sobre isso. E daí a gente volta lá pros jornais, lá pras notícias, que eles não passam isso pra gente. A gente, às vezes, não tem conhecimento de toda essa... De, tipo, que isso é tão grande, sabe? Que tem tanta gente, realmente. A gente acha assim, ah, não, é só lá na África. Só lá na África que tem gente passando fome. E não, aqui do lado, entendeu? Pode ter um vizinho seu que tá passando fome. E a gente não tem essa ideia, sabe? Assim, porque infelizmente a gente não é muito abordado esse assunto. Exato, exato. Concordo muito com você. É isso mesmo, Caroline, porque eu contei a história para você. Como eu sou da mesma terra que as pessoas, elas nunca me perguntaram se eu tinha comida, se estava tudo bem comigo, entendeu? Porque eu também vim de lá e não trabalho, meus filhos que cuidam de mim. Então, ela não poderia perguntar, Rô, você está tendo comida? Você precisa de alguma coisa? Você nunca se interessou por perguntar, entendeu? Então, como ela não perguntou a mim, que sou uma pessoa da terra dela, imagina para as pessoas que vivem aqui que ela não conhece. Não Nossa, tem nenhum interesse. Exatamente. A gente fica à deriva, né? A gente fica sem saber como reagir, porque bom, eu fico sem reação, eu fico sem reação mesmo. Eu quase começo a chorar quando eu ouço relatos deste cunho. Porque eu conversava hoje com um colega meu, né? Quanta gente que passa fome e nós, às vezes, esbanjamos, né? Ai, gente, olha, eu fico sem reação mesmo. Tô até emocionada aqui, desculpa. Porque, né, enfim, deixa pra lá. Vamos continuar, que senão daqui a pouco eu começo a chorar e essa aula vai para o YouTube e não vai dar muito certo. Bom, e aí, gente, é exatamente essa relação que a gente precisa entender dentro dos textos, né? Aqui eu trago uma tirinha do Armandinho, que trouxe à tona uma reflexão, trouxe à tona uma poesia do Manuel Bandeira. Então, a poesia está dentro da tirinha, diz lá. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Forte, pesado, né? E se a gente for pensar na relação que está sendo estabelecida entre os 4 textos que eu mostrei para vocês, nós temos uma temática em comum, que é essa desigualdade que não propicia um verbo errado nesse momento, que faz com que a fome fique em evidência. E quando a gente pensa em vestibular, na prova, né, a gente sempre tem que considerar, tá bom? Sempre tem que considerar todos os aspectos que estão envolvidos aqui. Tá bom, gente? Agora vamos para a segunda parte do nosso texto. Todo texto, isso a gente falou do tema até agora, né? Todo texto tem uma composição ou uma estrutura, certo? A composição e a estrutura, isso mesmo, João. Agora eu estou na segunda característica, que é a composição e a estrutura. Diz respeito ao formato do nosso texto, aquele padrão que vai ser seguido pelo nosso texto, a essa estrutura pré-definida do nosso texto. Então, por exemplo, eu sei que a receita é receita, também porque tem os ingredientes, tem todo um estilo próprio, mas porque ela tem uma estrutura. Geralmente, a gente aparece aqui pra gente os ingredientes, na sequência aparece o modo de preparo, e assim vai. Essa é a estrutura. Aqui, ó, um bilhete. Então, ó, senhores pais, amanhã não vai ter aula, porque pode ser feriado. Assinado, tia Paulinha. É verdade esse bilhete. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um bilhete, certo? Pelo menos acertou o porquê junto, né? Sim, porque... Então, ó, senhores pais, como que eu sei que esse bilhete é um bilhete, né? Eu posso compreender que esse bilhete é um bilhete pela estrutura dele.
Porque eu tenho um vocativo, eu tenho um texto com uma informação, eu tenho uma assinatura e eu tenho um recadinho, né? É verdade, esse bilhete corresponde à estrutura do nosso texto. E, por fim, a gente chega no estilo do nosso texto. Todo nosso texto vai ter um estilo, a gente precisa sempre observar esse nosso estilo. Esse nosso estilo corresponde à forma como a gente vai escrever. Então, como que eu vou escrever? Como que eu vou falar? Vai ser usado a primeira pessoa? Vai ser usado em pessoal? Verbos no infinitivo? Verbos no imperativo? Vou escrever no presente, no passado, no futuro? Que palavras que eu vou utilizar para me expressar? Isso daqui, gente, está muito relacionado àquela conversa, lembra? Do médico com o paciente, que o paciente achou que ia morrer, mas ele só tinha um furúnculo. O estilo, naquele ato de comunicação, estava completamente inadequado. Tá bom? Então, assim, tomem cuidado no estilo que está sendo empregado. O estilo diz muito sobre quem escreveu o texto. E sim, João, impacta muito na interpretação, porque se você compreende como está sendo dito, né, quais são as palavras utilizadas, você compreende o discurso que está sendo proferido. Lá, lembra quando eu disse para vocês, se vocês achavam que era golpe ou impeachment? Lembra quando eu disse para vocês, se vocês achavam que era invasão ou ocupação? São palavras que eu escolhi utilizar, mesmo que inconscientemente. E isso corresponde ao estilo, aquilo que eu estou seguindo, né? As minhas crenças, a minha ideologia. Sim, amiguinhos, existe ideologia, né? Aquilo que eu penso e que eu propago, tá bom? É igual a gente pensar numa discussão sobre a Covid-19, né? Sobre a pandemia. Quantos termos são utilizados para se referir à Covid-19? Quantas palavras mal escolhidas foram utilizadas para descrever essa doença? Acho que eu nem preciso mencionar, já abri vários insights aí na cabeça de vocês. Ei, Jéssica. Oi? Deixa eu te falar, para mim, o meu terror está sendo a redação mesmo, no vestibular. Uhum. E a minha maior preocupação, porque não sei se eu vou conseguir relacionar o que for pedido a algum texto histórico, um escritor, ou alguém que falou. Então, eu penso em usar as coisas que eu conheço, que eu já vivi, mas eu não sei como usar. Mas eu não sei como usar isso. Isso que está sendo o meu medo. Como que eu vou falar isso? Como que eu vou falar que eu vou citar alguma coisa? Porque eu contei um monte de história aqui para vocês. Como que eu vou citar isso numa redação? Entendeu? Na redação é sempre importante você pensar que é importante você estar um pouquinho afastado do texto, né? Mesmo que quem esteja produzindo o texto é você. Mas, assim, usar termos do cunho, eu penso, eu acredito, na minha opinião, na minha vivência, na minha experiência, não, jamais, né? Você precisa fazer com que as pessoas compreendam o que você quer dizer, né? A partir dos seus exemplos, da sua história, de tudo aquilo que você carrega, na intenção de você apresentar isso, mas num tom mais impessoal. Então, você pode, talvez, levar isso para uma perspectiva um pouquinho mais genérica, né? Então, tu trouxe à tona o relato de uma colega tua que vai para o mercado só para ostentar e compra 1000 coisas lá. Então, tu pode trazer que o brasileiro, numa perspectiva que se considera incluso numa sociedade de classe média, né, mas que não e relatar isso, né? Mas relatar isso de uma forma mais impessoal, de uma forma que não traga tanto você para dentro do texto, entende? Então, você pode relatar isso, mas com impessoalidade, né? Utilizando palavras, utilizando estratégias, tá bom? É difícil, mas pratica. Pratica que dá tudo certo, né? Tenta escrever. Tenta evidenciar esses relatos. Já começa escrevendo esses relatos, né? Passa esses relatos para um papel. E aí você tenta transformar esses relatos de uma maneira impessoal, certo? Atribuindo para uma perspectiva mais ampla
né? Que pode ajudar, tá? Então, Compreendi. é uma estratégia para começar. Essa é a minha grande preocupação, mas eu não sabia realmente como eu faria isso. É uma estratégia, né? Você pode tentar adotar essa estratégia, pode ser, né? Uma estratégia que pode te ajudar. De falar a coisa mais generalizada. Isso, numa perspectiva um pouquinho mais genérica, né? Às vezes pode ajudar. Eu tô com pessoas com as mãos levantadas. Vocês querem falar, gente? Agora que eu fui ver. Já tá acabando a aula, tá? Até umas 9. Eu já libero vocês, tá bom? Então, gente, o estilo é a forma como... O que eu fiz aqui? O estilo é a forma como a gente fala. Tá bom, gente? Então, olha lá. Vamos pensar rapidinho aqui, ó. Só um exemplo para a gente quase ir para o nosso debate final. A chamada... Elô, você pode ver para mim, por favor? Então, olha lá. Na graduação. Vamos ver quem vai adivinhar o que está sendo dito aqui. O açúcar, quando ainda não submetido à refinação e apresentando-se em blocos sólidos de pequenas dimensões e forma tronco piramidal, tem sabor deleitável. Todavia, não muda suas proporções quando sujeito à compressão. Isso, Amanda, excelente, novela, seriado, filme, música, excelente. Tudo que a gente assiste, tudo que a gente ouve, excelente, Amanda. Não precisa necessariamente, Rô, ser livros históricos, sabe? Novela é uma boa sacada, muitas redações nota 1000. Então, olha lá. Aí eu vejo muito documentário e filme. Perfeito! Amanda, excelente a tua colocação. Parabéns. Rô, traz para o texto os documentários e os filmes que você assiste. Sem medo. Então, vamos voltar aqui para o nosso texto. Ó, na graduação, nós temos isso. Por que não poderia ser, Ana? Vai que você faz uma boa contextualização como Ana. Vai saber. No ensino médio, olha lá. Açúcar não refinado, sob a forma de pequenos blocos, tem o sabor agradável do mel, mas não muda de forma quando pressionado. E aí, gente, tô falando do quê? Açúcar mascavo. Açúcar mascavo. Ó, açúcar mascavo em pequenos blocos. O que é esse açúcar mascavo em pequenos blocos? Rapadura! Vamos lá, ensino fundamental. Açúcar mascavo em tijolinhos tem o sabor adocicado. A gente já sabe que é rapadura. Então, ó, rapadura é doce, mas não é macio nem flexível. E aí? Na sabedoria popular... Rapadura é doce, mas não é mole, não. Então, assim, olha o estilo, galera. Olha que sensacional que é o estilo. A rapadura mole é só de leite, prof. A de cana-de-açúcar é dura. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Então, ó, olha que sacada legal isso, né? Eu peguei de um site, o site é pós-graduando. Então, gente, sempre prestem atenção no estilo do nosso texto também. Eu também nem posso mais comer rapadura. Bom, mãos à análise. Mas eu vou deixar a análise como proposta do texto para vocês. Eu acho que nós já interagimos bastante. Vocês vão ter um textinho para produzir para a próxima semana, que vai ser um texto comparando vários textos. Como eu sou querida. E o tema desse texto comparando vários textos é direitos trabalhistas. E aí, aqui eu vou falar sobre uberização, vou falar sobre os Uberes. Hoje não dá mais tempo, Ana, querida, mas é vocês que vão escrever para mim. Sobre os Uberes que têm direito trabalhista nas empresas, certo? Nós vamos falar sobre a reforma trabalhista no Brasil, vocês que vão falar sobre isso. Então, esse é o nosso tema da redação dessa semana.
E aproveitando, deixa eu fechar os meus slides aqui para eu conversar olhando para vocês, mesmo que eu não veja ninguém. E aproveitando, eu gostaria de estender o convite para vocês participarem na sexta-feira. Olha lá, sexta-feira vai ser um texto comparativo, Ana. Eu vou mandar a proposta bem bonitinha na sexta, tá bom? Eu tô vendo aqui que a professora Mara me mandou nos Zaps. Deixa eu ver aqui, ó. A Mara falou, ó, sexta-feira, começando às 19h30, marquem aí, uma conversa, um bate-papo com advogados sobre direito trabalhista e direito previdenciário. Ó, tá aqui a fotinha que não dá para ver. Mas depois vai ser postado, aqui, ó. Depois vai ser postado lá no nosso Face. Isso, no pré-VEC mesmo. Então, a aula interdisciplinar de sexta vai cair na nossa redação da semana. E essa sobre direito previdenciário. Direito previdenciário, Thiago. Tá bom? Pode falar, Caroline. Prof, mandaram uma outra proposta de redação também lá no grupo do WhatsApp sobre automedicação. Sim. Aí, no caso, vai fazer as duas propostas de redação. Essa proposta era da semana passada, da automedicação, né? Era da sexta passada. Ah, tá. Aula interdisciplinar. Tô atrasada, então, foi mal. Sem problemas. E aí, a proposta dessa semana vai ser relativa ao direito previdenciário e ao direito, trabalhista. Mas eu vou tentar puxar o gancho para a uberização, tá? Porque saiu ontem na Espanha e no Reino Unido que os Uberes agora eles têm direitos trabalhistas. Então, nossa discussão vai ser em torno disso na redação. E lembrem-se sempre, gente, eu posso ter um texto, certo? Eu posso ter um texto que tem um tema. E esse mesmo tema pode estar em vários outros textos. O que autor, preciso entender? Que todos os textos têm um emissor, que todos os textos têm um receptor, que todos os textos têm uma mensagem. Que esse emissor fala de um lugar, que esse receptor recebe em um lugar, tá bom? Então, lembrem-se sempre disso, tá? Lembrem-se sempre que o mesmo tema pode estar em diferentes textos, em diferentes gêneros, e que eu posso estabelecer essas relações entre esses textos. Michele, a proposta é enviada geralmente depois da aula interdisciplinar. Sempre depois da aula interdisciplinar. E aí você escreve o texto, você posta no Drive, que a professora Mara sempre manda o link, e eu, Jéssica, muito querida, muito linda, muito amada, corrijo o texto. E sou muito generosa nos textos, vivo elogiando, tá? Mas eu sou bem crítica também. Então, fique à vontade. Fala, Rô. Gente, beijo, beijo. João, já deixa você falar, Rô. João. João, né? Então, prof, você me tirou um baita peso das costas, porque eu estava desesperada com a redação, muito preocupada de não conseguir fazer uma ligação com nenhuma contextualização histórica, então eu vou treinar bastante. Então, só quero te falar isso, que você me tirou um peso das costas. Obrigado, viu? Amei. Você. Imagina só, estamos juntos. Estamos juntos. A intenção é sempre propiciarmos um processo de ensino-aprendizagem menos dolorido possível, sabe? Todos somos aprendizes nessa vida. Todos somos aprendizes o tempo todo. Gente, João, muito obrigada pelo seu depoimento, tá? Eu espero efetivamente que você continue assistindo nossas aulas e que a gente possa sempre ajudá-lo da melhor forma possível, a abrir horizontes, né? Porque de horizontes fechados já chega o mundo, né, gente? Tamo junto. Diz lá o Pequeno Príncipe que possamos construir muitas e muitas e muitas pontes. Natasha, querida, um beijo para você, viu? Que bom que você está gostando e gostando de escrever. Se cuidem, gente, álcool em gel, máscara,
Se puderem, fiquem em casa, distanciamento social. Por favor, se cuidem, tá? Nesse momento, o que a gente pode pedir é cuidado para aqueles que a gente gosta. Um beijo, fiquem bem e até semana que vem. Se cuidem. Boa noite, tchau. Boa noite. Elô, você pode parar de gravar, por favor? Sim, já tô parando aqui. Muito obrigada. Deixa eu sair também, né?